Eu queria que a gente pudesse abrir a Bíblia em Atos, capítulo 15. Isso não é pregação, é uma palavra profética que eu recebi no meio dessa adoração. Atos 15. Riquezas e honra te acompanharão todos os dias da sua vida, filho, em nome de Jesus. Quem achou Atos 15? Verso 16. Aleluia. Toda atenção agora é pouco, olha só. Coloca no telão. Depois disto, eu quero dar uma palavra. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo. Verso 17. Para que o restante dos homens, diga comigo, as nações, busque ao Senhor, e todas as nações, em outra versão diz, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas estas coisas. Diga comigo, Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, e todas as nações virão e adorarão ao Senhor. Nós estamos vivendo algo tão extremamente profético. Quem está aqui desde o primeiro dia dos 21 dias? Olha aí. É tão profético. Nós começamos a cruzada de milagres. Antes da cruzada, um domingo antes, Deus curou um menino cego aqui. Quem lembra do menino cego? Vocês viram isso? Não era ceguinho, era cego. E Deus curou um menino de 13 anos. E aquilo me chamou a atenção, porque aquilo era uma mensagem. Deus estava dizendo que Ele está curando essa nova geração que está surgindo, porque ela estava cega. Essa nova geração que todos falaram, essa geração está perdida. Deus disse, eu estou curando essa geração. É a geração de Samuel. Escute, porque tudo que eu vou falar aqui é muito profético. Você precisa entender. O ano de 2020, 2020, diga comigo, 2020. É o 40, morte, deserto, quarentena, dilúvio. Desde que a gente estava ali naquela igreja, eu falando ali desse lado, que nós estávamos na arca, a igreja era madeira e preto, piche e madeira era feita a arca. Nós saímos dali no começo da cruzada, no dia 4, viemos para cá. E pastor Isa deu uma palavra, disse, pastor, nós pintamos a igreja de branco e subimos de nível, porque você viu que o nível desse lugar é mais alto, porque nós saímos da arca. E aí nós estávamos lendo, pastor João Paulo, sem saber, a unção veio e a arca desceu justamente no mês 7. Agora entenda, por que veio a quarentena de Noé? Por causa do pecado? Deus veio para limpar o dilúvio, as águas do dilúvio limparam a terra. Deus no ano de 2020 até julho de 2021, essa quarentena termina em julho de 2021, porque foi profetizado. Eu falei publicamente aqui, falei, a Globo vai falar, no dia 17 termina. Eu falei, o Covid vai cair bruscamente. Quem olhou no meu Instagram as notícias? São os melhores números desde fevereiro, março de 2020. Depois da cruzada. E essa semana vai estar em discussão acabar com as restrições. O que eu profetizei aqui? Que as restrições iam cair em breve. Mas eu quero que você entenda o que eu acabei de ler aqui. Quando Noé desceu da arca, ele preparou uma oferta. Porque toda vez que nós entramos num novo tempo, numa nova terra, você consagra aquele momento. E Noé consagrou. Deus deu a terra por herança a ele. Quando Deus deu a palavra dessa igreja em 2018, eu comecei a construir a arca. Todo mundo falava que eu era louco. Eu tive inúmeros pastores que me disseram, Medina, não abra uma igreja em Balneário Camboriú. Medina, em Balneário Camboriú é impossível. Todo mundo que abre lá fecha. Eu falei, mas Deus mandou eu abrir uma igreja em Balneário Camboriú e que Ele vai prosperar.
As águas vieram no ano 2020. E Deus, na profecia, eu só abri essa igreja porque Deus mandou na África, em 2018, em maio, Ele disse: eu te darei 50 nações. Usou a boca do profeta da Áustria. O único lugar que eu consegui abrir igreja foi na rua Áustria. Ele falou: Deus te dará 50 nações. E eu falei, ano passado, para os jovens: procurem quantas ruas, nós estamos no bairro das... Sabe quantas ruas tem nesse bairro com o nome de nações? 50. Dia 17, nós vamos trazer um cordeiro ou um carneiro para Deus. E vamos consagrar o tomar posse dessas 50 nações. Mas eu preciso dizer, porque a forma que você veio hoje, pastor Rafael Araújo, foi sobrenatural. Porque Deus falou para o apóstolo, Ele mandou te trazer. E quando você estava louvando, eu estava igual na África, eu não podia fechar o olho, que eu começava a ver muita coisa. E Deus falava o seguinte: que Ele não podia restaurar esse tempo sem restaurar a adoração. A queda da igreja brasileira da última década começou na queda dos adoradores. E a hora que eu olhei para você, Deus falou assim: Ele conhece os dois lados. Ele conhece o lado dos adoradores e dos artistas. E Deus te chamou do meio, te pôs na arca, não deixou você afundar com os outros. O teu tempo não foi aquele tempo, porque você não estava preparado. Deus precisou te levar no vale mais profundo, para Ele te mostrar que é Ele que te sustenta. E nesse tempo de 2021 para frente, Deus te colocará em um nível de evidência que você ainda não imagina. Cada abraço, não para restaurar artistas, mas adoradores nessa nação. O tabernáculo de Davi tinha, você sabe falar 1000 vezes mais sobre o tabernáculo de Davi do que eu, mas o tabernáculo de Davi era o tabernáculo de adoração. Davi foi o primeiro a preparar multidão de músicos, de cantores. Ele criou instrumentos musicais, ele criou toda a adoração. Ele preparou tudo para quando Salomão inaugurasse o templo. A Bíblia diz que a glória de Deus veio a tal forma que ninguém conseguia ministrar em pé. Nós já vimos um vestígio dessa glória no Brasil uma vez, e a igreja brasileira perdeu isso. Você sabe do que eu estou falando? E Deus disse: eu vou restaurar o tabernáculo caído de Davi. E o que nossa igreja tem a ver com isso? Porque Deus está falando que virão os homens e as nações ao tabernáculo para adorar. Para que eles vêm? Para adorar. Virão de todas as nações para adorar. Enquanto nós não restaurarmos a adoração no Brasil, nós não vamos ver a glória de Deus. Eu mudei para cá em 2016. Hoje é a primeira vez desde 2016 que eu sinto o que eu senti. Falei para o pastor Dan, falei para o pastor João Paulo, falei para o Jonathan, falei o que eu estou sentindo. O Brasil se tornou um dos lugares com mais artistas gospels do mundo, mas você não sente a unção. Quem sentiu a unção de Deus hoje? O tabernáculo vai ser restaurado. Deus vai levantar novos Davis, novos salmistas, que adoram na intimidade, que não negociam, que não se vendem. Eu conto para algumas pessoas e elas ficam olhando com cara do que eu estou falando. Mas eu já vivi experiências de literalmente, visivelmente, tangivelmente, a nuvem de Deus entrar no nosso ambiente de adoração e ninguém ficar em pé. Eu já vi chuva de pó de ouro
Eu falo, as pessoas ficam com o olho regalado, mas o que é isso, pastor? Isso só existe isso no ambiente de glória e de adoração. A glória de Deus, para ela voltar, nós precisamos restaurar 3 pilares. E a família do reino está fortemente restaurando esses 3 pilares. Diga comigo, o sacerdócio. Nós precisamos restaurar o sacerdote, porque tudo flui da cabeça. A adoração pode ser tremenda, mas se não tiver o entendimento da exousia de quem é o sacerdote, tudo Deus envia através do sacerdote. Deus vai restaurar essas 3 coisas. A igreja, a família do reino está restaurando essas 3 coisas. Diga comigo, sacerdócio. Diga comigo, a autoridade do sacerdote. A honra do sacerdote. A primícia. Segunda coisa que Deus, para que a glória volte, que precisa ser restaurada, são as ofertas. Preste atenção. Tem igreja que nem diz mais a palavra oferta, diz doação. Doação não traz a glória de Deus. Deus não é obra de caridade. Oferta, ela é viva. A oferta, preste atenção, a oferta do centurião, Cornélio, fazia a memória dele diante de Deus. Quando você traz doação, ela fica aqui. Quando você traz oferta, ela sobe para o céu. As ofertas. Teve gente que ficou incomodada ontem com o pastor João Paulo. Eu achei foi pouco. Porque enquanto o mamon não sair das nossas igrejas, nós não vamos poder ver a glória de Deus. Diga comigo, 3 pilares que precisam ser restaurados: sacerdócio, oferta de sacrifício, sabe? Dízimo. Tudo isso tem que ser restaurado. O maior plano de Satanás, eu estava conversando com o pastor João Paulo, é cortar a oferta, é cortar a oblação e a libação. Diga comigo, sem oferta não é culto. Toda vez que você veio na igreja e não trouxe uma oferta, você não cultuou a Deus. Você veio participar de uma festinha, mas cultuar você não cultuou. Tem que ser restaurado. Nunca venham diante de mim com as mãos. E nessas 2 coisas nós temos que restaurar reverência a Deus. E o 3º pilar, a adoração genuína. Diga comigo, sacerdócio, as ofertas e a adoração. Esse tempo atrás vi uma irmã, pastor, ora pelo um amigo. Eu falei, tudo bem, vamos orar. O que ele tem? Não, ele está com depressão. Eu falei, sim. Uma irmã, uma moça veio na igreja. Ora por ele. Eu falei, tudo bem. Ele vai a alguma igreja? Sim, vai na igreja tal. Ele ministra o louvor lá. Eu falei, que legal. Aí ela falou assim, ele é meu companheiro de boate. Eu falei, você conheceu ele onde? Não, na boate. Ele toca nas baladas e aí ele bebe, aí ele fica ruim, pastor. Depois no domingo ele vai tocar na igreja. Ora por ele, pastor. Pastora Sara estava junto comigo. Foi assim, não foi, pastor Sara? Não é que a presença foi embora. É que o louvor perdeu a santidade. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. E quando há santidade, eles veem a Deus na sua vida. Diga, amigo, quando eu sou santo, Deus é visto na minha vida. E lembra que Deus não é santo. Ele é santo, santo, santo. 3 vezes. Sacerdócio, oferta. Quando essas 3 coisas forem restauradas. E eu vou dizer para você que eu mais estava desanimado era a 3ª. Até hoje. Porque, sabe, estava benção demais. Sacerdócio, exousia vem com, quebrando o pau. Quem foi restaurado no sacerdócio através da exousia aí? Tremendo. Oferta. Pastor João Paulo e eu aqui estamos dando de chicote desde o ano passado aqui, irmão.
Tem uns, sabe? Oferta, primícia, semeadora, oferta, primícia, semeadora. Os mamão já saiu tudo daqui. A igreja prosperou. Aí o que eu estava desanimado, irmão, era o negócio do adorador. Eu falei, Deus, que dia que eu vou conhecer adorador de novo? Que dia que eu vou ver? Quando é que vai voltar, Senhor? Aí Deus trouxe hoje para me conhecer um dos homens que vai restaurar a adoração nesse Brasil. Você já sabe o preço que o homem paga se ele roubar a glória de Deus. Você sabe o quão baixo ele cai. Davi caiu lá embaixo. Mas depois Deus restaurou ele. Porque ele era um homem quebrantado. E a adoração daquele que foi perdoado é maior do que aquele que nunca foi perdoado. Porque quem é mais perdoado, mais ama. Eu fiquei muitos anos fora do Brasil. Quando eu vim para o Brasil de volta, eu fui procurar os adoradores que eu conheci no ano 2000, 2001, 2002, que mexeram comigo na minha época da minha conversão, e eu não encontrei mais eles. Eu conheci a pessoa deles, mas não conheci o adorador. Eu só conheci os artistas, os cachês. E aí eu falava assim, o que aconteceu? Que eu fiquei fora há muito tempo. Depois que eu fui descobrir tudo o que aconteceu. E eu queria que nós, nessa igreja, criasse a cultura de adoração. Eu vejo que muita gente chega aqui nessa igreja, ele não tem muita... Não espera o adorador, o ministro, não, irmão. Se lança, amém? Você viu que eu já venho aqui para frente sozinho aqui? A igreja está tão mal acostumada dessa última década. A igreja virou cinema, virou teatro, que as pessoas vêm assistir um show. Preste atenção, se você não participa da adoração, você é um mero espectador de um show. Você precisa se lançar na glória de Deus. Fica oficializado aqui, começando pelos jovens. A hora que começar a louvor, irmão, vem aqui para frente, pular, se jogar. Eu sou o primeiro a vir aqui, vocês veem. Que Davi fazia isso. A gente trocou, ó, nada contra. A dança de Davi não era uma dança que ele tinha ensaiado, não, gente. Nem era uma dança que tinha que ter uma luz em cima, senão não danço. Quando Davi dançava, ele dançava, era no meio do povo, ele não queria nem saber quem estava olhando para ele. Tem gente que chega aqui na minha igreja, pastor, eu quero dançar. Eu falei, vai lá pro fundo e dança lá, ué. Ah, não, mas eu quero dançar lá em cima. Eu falei, rapaz, você quer ser visto, você não quer dançar. Se você não dança no teu quarto, para que você quer dançar aqui? Vem dançar aqui na frente, vem pular aí nos corredores, se joga aí na presença de Deus. Adoração extravagante. A gente tem sido aprendido a ser extravagante na oração, no jejum, na oferta, na fidelidade, na honra. E hoje eu quero que a gente seja extravagante na adoração. Quem é extravagante na adoração, é extravagante na oferta, é extravagante em tudo. E eu vou dizer mais uma coisa, diga comigo, eu me converto naquilo que eu adoro. Vou falar uma coisa que eu nunca falei publicamente aqui, porque é muito pesado, mas eu vou falar hoje. O preço de roubar a glória de Deus é o adultério. Todo homem que rouba a glória de Deus e ele leva a adoração para ele é desejado e você quer ter intimidade com quem você adora. Primeira vez que eu falo isso publicamente, que eu sei que é pesado. Você quer ter intimidade com quem você adora. É por isso que nos shows do mundo as mulheres jogam calcinha. Já viu essas coisas nojentas? Porque ela diz assim, eu quero ter intimidade porque eu te adoro. Não é isso que elas falam para os cantores? Todo adorador, pastor, quem se for, que pega a glória para ele aceita a adoração para ele termina tendo intimidade com seus fãs. Quem tem ouvidos, ouça.
Quando um adorador sobe ao altar, você não quer ter intimidade com ele, você quer ter intimidade com Deus, porque a santidade que há nele, você não viu ele, você viu Deus. Quando eu digo adorador, pode ser pastor, pregador, todo aquele que rouba a glória de Deus e aceita a adoração para ele, o preço vai ser o adultério. Por quê, pastor? Não se escandalize. Antes dele adulterar sexualmente, ele adulterou espiritualmente, porque ele violou uma intimidade espiritual que só pertencia a Deus. Que Deus restaure os adoradores do Brasil. Que Deus restaure o tabernáculo caído de Davi. Que Deus restaure a humildade nos homens de Deus dessa nação. Que nós possamos viver essa próxima década completamente diferente da última década que passou. A partir de julho de 2021. Depois dos 40, veio julho, veio o mês 7 e a arca baixou. O pecado tinha sido dissipado, Noé preparou uma oferta e Deus deu a terra por herança a Noé. E Deus está dando a terra por herança para esses adoradores. Dia 17 agora, se você não entendeu, quem não estava ontem, nós vamos trazer um cordeiro ou um carneiro de oferta. Pastor, eu vou trazer o animal. Não, você vai trocar pelo valor em dinheiro. Um carneiro custa R$1.000. Um cordeiro custa R$200. Vai ser um ato profético, consagrando a descida da arca e a posse das 50 nações, a posse do planeta Terra, dia 17, sábado. Amém? Aí você vai ver o que Deus vai fazer. Sabe por que a maioria de vocês, Deus não liberou os milhões ainda? Porque não tem necessidade de prosperar dentro da arca. Estava na arca. Agora que nós estamos... Quem está pisando no chão molhado aí? Você está entendendo? Quando nós descemos as águas, o chão estava molhado. Está molhado aí não? Chão novo. Prepare-se. Deus não tem dificuldade, pastor Rafael, de prosperar ninguém. A coisa mais simples para Deus é prosperar alguém. E é o que Ele mais quer. Ele só precisa que você se alinhe. Primeira coisa na tua vida para você prosperar, você tem que estar debaixo de um sacerdote. Alguém me pergunte, por quê, pastor? Vou te explicar. Porque Moisés, Deus falou para ele que ele ia levar o povo para a terra prometida, que manava leite e mel. Então entenda, Deus não dá o propósito, diga comigo, o propósito. Deus não dá o propósito para todo mundo, Deus dá o propósito para Moisés, para o sacerdote, para aquele profeta que vai na frente. Então entenda, enquanto eu estou com Moisés, eu estou debaixo da nuvem. E Deus tem um subpropósito comigo, de quando eu chegar lá na terra de Canaã, eu vou ser o maior criador de ovelha. E aí Deus fala para mim, você vai ser o maior criador de ovelha. Mas não é para mim. É para que cumpra o propósito que está na vida de Moisés. Se eu falar assim, Moisés, bye bye, eu não quero andar contigo, eu vou para o deserto, Deus vai comigo. E você sai debaixo da nuvem, o que vai acontecer com você? Mas Deus não tinha uma promessa na minha vida? Mas ela não está cumprindo por quê? Porque eu não tenho nem sacerdote, nem estou andando debaixo da nuvem. Tem muita gente sentada, assistindo aqui agora, ela está cheia de promessa, mas enquanto ela não entrar debaixo da nuvem, do sacerdote, do propósito dele, e andar com ele até chegar em Canaã, Deus não tem por que te prosperar. Porque o objetivo de Deus não é te prosperar. Diga comigo, prosperar é consequência. Não é o objetivo. Qual é o objetivo? Diga comigo, o objetivo é 50 nações. O objetivo são as almas. O objetivo é o ID. A consequência é que eu prospere.
para financiar o propósito de Deus. Se você não anda debaixo de propósito, você vai financiar o quê? Em Hebreus 7, vai dizer assim, vê se é o versículo 6, coloca lá, Hebreus 7. Vou te soltar uma revelação aqui, quem está preparado? Hebreus 7, 6, vê se é isso, coloca lá para mim. Enquanto isso, dá uma glória a Deus aí, irmão. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as... Ei, quem tinha promessa? Diga comigo, Abraão. Quem tinha promessa? Muitas ou poucas? Mas elas nunca destravaram enquanto o sacerdote não abençoou aquele que carregava a promessa. Você está carregando promessa desde a infância. Eu te farei grande, eu te abençoarei. Não adiantou nada. Vai ter filho? Nada. O sacerdote abençoou quem tinha as promessas. Você está cheio de promessas. Mas quem é o homem de Deus que está te abençoando? Quem é a autoridade que você está seguindo? A igreja perdeu o sacerdócio. Hoje não tem mais autoridade, homem de Deus. Hoje tem pastor voluntário, que ele é. Aí você vai no Instagram dele, ele é político, jogador de futebol, coach, empresário e pastor voluntário. E na igreja dele não tem oferta, tem doação. Ele tem uma ONG, ele não é pastor. E Deus não deixou uma ONG na terra. Deus disse, Ele mesmo estabeleceu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para a edificação do seu corpo, a igreja. Ai, não me chame de pastor, não me chame de pastor, me chame de João, me chame de Pedro, não me chame de Senhor, me chame de você. Somos só amigos, vamos tomar um cafezinho. Amigo não repreende demônio. Amigo não diz, seja curado em nome de Jesus. Você não quer que eu seja teu amigo. Você quer que eu seja o teu apóstolo. Porque se você entender a unção que está sobre a minha vida, você vai ser curado, liberto, transformado e vai destravar as promessas que estão na sua vida. Quem está entendendo? Restauramos o sacerdócio. Oferta. Diga comigo o assunto. Número 1 da Bíblia. Diga comigo, a Bíblia. 100% é um livro de oferta. Se você não gosta de oferta, você tem que abandonar o evangelho. Tudo para Deus é oferta. Deus só abençoava quem ofertava. Só você ver os nomes. Um dos homens mais abençoados da história. Jó. Vai ver a vida de Jó? E Jó todas as noites preparava o sacrifício para cobrir os seus filhos. E o diabo não podia tocar ele por causa das ofertas que ele fazia. Tudo. Pode olhar, irmão. Abraão. Ah, pastor, eu não acredito que Bíblia é oferta. Jesus é o que então, filho? Diga comigo, Jesus foi a maior oferta. Sabe por que a oferta é importante? Porque oferta, quando Caim e Abel trouxeram, a Bíblia diz que Deus não aceitou a Caim nem a sua, e ele aceitou a Abel e depois a sua oferta. Ele não diz a oferta, ele não aceitou a oferta e não aceitou a Caim. Foi o contrário. Ele não aceitou a Caim e nem a sua. Por que vem o homem e depois a oferta? Diga comigo, ninguém é diferente da oferta. A sua oferta é idêntica a você. Na oferta, é a maior expressão de quem você é. Se você é generoso, tua oferta é generosa. Se você é mesquinho, tua oferta é mesquinha. Se você é adúltero, tua oferta é adúltera. Pastor, existe oferta adúltera? Existe. Ninguém oferta diferente daquilo que é. Diga comigo, ninguém oferta diferente daquilo que ele é. Do jeitinho que você é, o jeitinho que você oferta. Você não depositou dinheiro aqui. Sabe o que você depositou aqui? Você. Fala assim, eu estou lá dentro daquele altar. Jesus se preocupava com a oferta assim, aonde que ele ficava? Do lado das? Jesus olhava. Um anjo desce para Cornélio e diz, as suas ofertas têm feito memória diante de Deus. Deus não abençoou para Cornélio porque ele era um homem bonzinho.
Porque tem muita gente bonzinha aqui, mas nunca subiu um cheiro suave e agradável a Deus. É bom só para o homem. Deus fala, está fedido, isso aí não presta não. Subia diante de Deus. A oferta de Abel até hoje ainda fala. Nós temos que restaurar o sacerdócio. Vamos restaurar a oferta sim. Ah, mas eu não gosto. Então vai lá para a igreja daquele pastor lá, que ele é político, jogador de futebol, empresário, coach. Só que quando você estiver doente, você vai pedir para ele pôr a mão na tua cabeça. Não vem aqui não. O que é um homem de Deus? Diga comigo, o que é homem de Deus, pastor? Homem de Deus é aquele que você viaja do outro lado do planeta Terra só para ele pôr a mão na tua cabeça. Se você não tem desejo que o teu pastor ponha a mão na sua cabeça, ele não é homem de Deus. Eu saio daqui, eu vou lá na África só para ver, quem sabe, talvez de longe, T.B. Joshua me dava uma benção, porque é um homem de Deus. Eu vou lá em Campinas, eu pago o meu voo, saio do meu conforto, levo um monte de dinheiro para dar na mão do meu apóstolo, só para ele pôr a mão na minha cabeça e dizer assim, eu te abençoo. Pede o teu coach para pôr a mão na tua cabeça. Fala assim, tudo que está em ti eu quero em mim. Meu filho quando nasceu, diga comigo, Esdras. Não, foi uma confusão para arrumar nome para meu filho. Porque o Esdras, ele nasceu, olha só, a minha esposa veio grávida para o Brasil, é profético o nome dele. A gente ficava o dia inteiro dando nome, lendo nome, livro de nome, sabe, internet, 50 mil nomes. Não dava jeito. Aí quando a gente leu Esdras, nem ela nem eu, ficou gravado e acabou. Nós não tivemos outro nome para pensar. Não teve nenhum nome que ficou talvez, só Esdras. E eu falei, Deus, por que Esdras? Porque Esdras, ele é chamado de o segundo Moisés, na Bíblia. Diga comigo, o segundo Moisés. Porque o primeiro Moisés tirou o povo do Egito. O segundo Moisés, Esdras, tirou o povo da Babilônia. E se você ler, quando o povo chega da Babilônia, eles chegam em Israel, com Israel toda destruída. Israel estava destruído, os muros estavam destruídos, o templo estava destruído, tudo destruído, os muros, as portas queimadas. Então Esdras vem com o povo, que havia passado 70 anos dentro da Babilônia. Estavam todos babilonizados. A cultura daqueles judeus já era babilonizada. O trabalho de Esdras foi tão tremendo e tão árduo, porque o trabalho maior dele não foi tirar o povo da Babilônia, foi tirar a Babilônia de dentro deles. Aí Deus falou comigo e disse, o teu filho chama Esdras, porque está marcando um tempo na sua vida, onde o maior trabalho que você vai ter, não é para ganhar almas, é para reevangelizar a minha igreja babilonizada. Temos que arrancar a Babilônia de dentro da igreja. Que caia a Babilônia em nome de Jesus. Irmãos, eu perdi a conta, pastor. As pessoas, hoje mesmo, irmão, pastor, ontem também, pastor, é como nascer de novo. Foi você que falou, filha? Quantos anos de crente? E aí você falou que depois que começou a entrar na família do reino, as Osias, você sentiu o quê? Que nasceu de novo. Por quê? Nós não estamos só evangelizando quem não é crente. Nós estamos re-evangelizando a igreja. A igreja só aprendeu o evangelho da salvação. Chegou o momento da igreja viver o evangelho do reino. Amor. Quem se sente amado nesse lugar? Sinceridade, humildade, prosperidade, riqueza, adoração. Tem igreja que o ambiente mais tóxico é aquela igreja, só tem inveja, só tem briga. As músicas, desculpa a palavra, uma desgraça. Porque a música é assim, ó, Deus vai me abençoar, vai te destruir, porque o irmão que me viu na prova não me ajudou, vocês vão se ver. O holofote vai vir em mim, aí a roda vai girar e você vai cair, eu vou levantar. O irmão sobe e o inimigo dele não é Satanás, o inimigo dele é o irmão que está sentado. Que igreja é essa? Que Jesus, você imaginou se Jesus pregou um negócio desse? Deus vai te exaltar, o teu irmão vai ver. Pelo amor de Deus. E essa é a cultura gospel evangélica.
A Babilônia entrou dentro da igreja, Deus vai arrancar. Nós estamos tão perdidos como igreja, que a gente já confunde unção com carisma, confunde multidão com avivamento. Havia uma multidão dizendo, crucifica Jesus, era avivamento então? Nossa, havia multidão. Multidão de pecado, de gente vazia, de gente sem Deus, não adianta nada. Eu prefiro um avivamento de 120 no aposento alto, cheio do Espírito Santo. É justamente o que tem aqui, tem uns 120. Amém? E o bom dos 21 dias é isso aqui, irmão. O pastor João Paulo ia pregar, daí ele falou, canta, aí eu já peguei aqui. Não, o preletor da noite. Que preletor da noite? O preletor da noite é Jesus, ele que faz, ele que mexe. A igreja é dele, ele que faz, ele é que mexe. O que é a Exousia School? Uma escola teológica e ministerial que já formou e capacitou ministros do Evangelho em diversos países do mundo. Mas é mais do que isso. A Exousia é única. É mais que um curso acadêmico tradicional. A Exousia vem transformando e impactando vidas com as revelações mais profundas da Palavra de Deus, com um conteúdo absolutamente exclusivo e um modelo de ensino diferenciado. Nossas aulas são carregadas com uma unção poderosa, que tem ativado milhares de homens e mulheres de Deus no poder sobrenatural do Espírito Santo. Se você deseja conhecer os segredos mais profundos da Palavra de Deus, mergulhar nas Escrituras com revelação, fluir nos dons do Espírito Santo e ter uma completa preparação ministerial, a Exousia é para você.